Bom dia, meus amores! Como que vocês estão? Felizes porque chegou sexta-feira? Eu estou feliz. Então vamos lá? Porque tem aí bastante atividade para fazer hoje, tá? Pra gente encerrar. Então, semana 3 de história, começamos na página 108 e vamos até a página 112, ok? Tem bastante coisa para fazer. Nós vamos ver hoje sobre os meios de transporte, ok? Então, vamos lá. Caro estudante, quando falamos de meios de transporte hoje em dia, só pensamos no tempo, velocidade e conforto. Porém, desde o transporte com animais, após a sua domesticação e posteriormente a invenção da roda, há mais de 6.000 anos atrás, toda a tecnologia envolvida até o ônibus espacial, vemos que muito a humanidade desenvolveu. Mas dentro da história é possível olhar o antes e o depois, sempre da jangada ao trem-bala, e perceber o quanto a ação de transportar tanto pessoas quanto mercadorias traz benefícios e desenvolvimento em diversas localidades. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Desse modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerra. O uso das juntas de boi, o carro de boi, para o transporte de pessoas e mercadorias é um dos mais antigos do mundo. Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo num lugar e, assim, o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. Ainda na pré-história, os seres humanos já utilizavam os meios de transporte aquáticos, com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. Ainda assim, a roda não foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Posteriormente, com a criação do motor e combustível fóssil e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. Então, vamos lá responder às atividades. Atividade 1. Consultando os textos acima, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, tudo aqui tem no texto. Todos esses trechos aqui tem exatamente escrito assim no texto. Os que forem verdadeiros, os que forem falsos, vocês vão ver que tem uma modificação, tá? Então, é só voltar no texto para achar esse pedacinho. Então, vamos lá. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Deste modo, o ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerras, etc. E aí, está verdadeiro ou falso? Vocês vão ver que todos os pedacinhos, todos os trechos tem no texto, tá? Nas civilizações, os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte era suas próprias pernas. Vem a necessidade de permanecer mais tempo no mesmo lugar
e assim o sedentarismo torna-se essencial para a evolução dos meios de transporte. E aí, certo ou errado? Na pré-história, os seres humanos não tinham ideia de como utilizar os meios de transporte aquáticos, com longos pedaços de madeira. Mais tarde, conseguiram construir botes e pequenos barcos. E aí? Cuidado com as que forem falsas para não cair na pegadinha, hein? Com a invenção da roda, há cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensifica. A roda foi uma conquista universal, pois os primeiros povos da América jamais chegaram a conhecer a roda e nem por isso deixaram de se locomover. Essa daqui tem um pedacinho diferente do texto. E aí, o que está de diferente nessa daqui? Presta atenção. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. E aí? Verdadeiro ou falso? Então, tudo você vai conseguir localizar lá no texto. Atividade 2. De acordo com o texto, o carro de boi é um dos meios de transporte mais antigos do mundo. Este transporta pessoas, mercadorias, etc. Hoje em dia, este meio de transporte ainda é usado? Onde? Como? E aí? Talvez a gente não pode dizer que ele não é usado mais de forma alguma, porque com certeza em algum lugar, de alguma forma, às vezes ainda tem gente que usa, né? Às vezes cidade pequena, interior. E aí, né? Como que esse meio é usado hoje em dia? Existe ainda? É usado ainda? E mais um textinho. Os transportes no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Entretanto, o transporte mais utilizado no país seja para o transporte de carga ou de pessoas. É sem dúvida o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, o que não significa que esteja satisfatório. Pesquisas da Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, apontam para esses dados, sendo que cerca de 60% dos transportes no Brasil é realizado por rodovias, 20% por ferrovias, 13% por hidrovias e 4% por aerovias e dutovias. Então, agora nós vamos responder de acordo com esse último texto que lemos. De acordo com o texto, transporte no Brasil, existem diversos tipos de transportes aqui no nosso país. Marque a resposta que confirma esta informação. Então, vamos lá. No Brasil, o transporte mais comum utilizado são barcos, jangadas e lanchas para transporte de pessoas e mercadorias. Afinal, temos muitos rios, lagos, córregos e fontes. Será? Acho que não. Letra B. No Brasil, o transporte de vias ferroviárias é o mais utilizado para transporte de pessoas, pois existem nas grandes cidades, muitos metrôs. Então, o transporte ferroviário aí seria trem e metrô. É o transporte mais utilizado, será, no Brasil? Lá fala de outro, não é? Letra C. No Brasil, o transporte mais utilizado para cargas são os aviões. Temos um heliporto em cada cidade. Tem, toda cidade tem transporte de carga de avião, tem heliporto, né? Que é ali o lugar para parar o helicóptero, igual aeroporto para parar e sair os aviões. Tem isso em toda a cidade?
Ou letra D, no Brasil reúnem os mais diversos tipos de meios de transporte, ou seja, os terrestres, aquáticos, dutoviários e aéreos. Então, sim, né? Reúne os mais diversos tipos. Atividade 4. Releia esta parte do trecho, essa parte do texto e responda a questão abaixo. Entretanto, o transporte mais utilizado no país, seja para o transporte de carga ou de pessoas, é, sem dúvida, o transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, por veículos como carro, ônibus, caminhão, dentre outros. Pensando nesta afirmativa e no que você escuta sobre os caminhoneiros, motoristas de ônibus que fizeram greve, o que você acha que acontece? Ou melhor, o que você já ouviu e entendeu sobre uma situação assim? Então, teve aí há uns 3 anos atrás, deixa eu me lembrar certinho, acho que foi 2018, uns 3 anos atrás, uma greve dos caminhoneiros. Eu não me lembro certinho se foi em todos os estados ou só no estado de São Paulo. Mas os caminhoneiros pararam de trabalhar, pararam de transportar tudo que eles transportam, né? Cada um na sua área. Fecharam as rodovias e daí a cidade foi ficando sem nada. Porque os caminhoneiros que transportavam comida não estavam mais transportando comida. Eles fizeram greve, então não estava chegando comida na cidade. A comida da cidade ficou mais caro, porque estava racionado, tinha pouco, né? Não estava chegando. Tem os caminhões, né, maiores, que transportam combustível. Então, o combustível também não estava chegando na cidade. O combustível ficou mais caro, as pessoas pararam de abastecer. Os ônibus ficaram sem combustível, então os ônibus pararam de rodar. E eu lembro que na faculdade as pessoas precisavam ir embora mais cedo porque não ia ter ônibus, porque os ônibus não estavam rodando. Então foi assim, a greve dos caminhoneiros naquela época parou tudo. Então, assim, o que você, né, já ouviu sobre uma situação assim, certo? E atividade 5. Leia o texto abaixo e procure as palavras em negrito no caça-palavras. Vale lembrar as categorias existentes para os meios de transporte, são classificadas segundo o local em que ocorrem. Transporte terrestre, realizado pela terra, sendo classificados em rodoviário, em rodovias, metroviário, em metrovias e ferroviário, em ferrovias. Transporte aquático, também chamado de aquaviários, ocorrem nas hidrovias, vias de água, sendo classificadas em marítimos, mar, fluviais, rios, lacustre, de lagos e lagoas. Transporte aéreo, realizado pelas aerovias, né? Vias no ar, como os aviões, helicópteros, balões, dentre outros. E transporte dutoviário, também chamado de transporte tubular, que ocorre por meio de tubos, dutos. Então, vocês vão procurar aqui no caça-palavras todas as palavras que tinha no texto em negrito, tá? Teve duas que eu não achei. Eu não consegui achar marítimos e hidrovias, tá? Eu não achei. Talvez seja falta de atenção minha. Mas essas duas eu não achei. As outras todas tem, tá? E então tentem achar também essas duas que eu não achei, certo? Então terminamos com essa atividade, né? Procurar no caça-palavras as palavras em negrito, certo? Então aqui nós vamos encerrar nossa atividade de hoje, a nossa semana. Temos aí um feriado, então até semana que vem. Um beijo, tchau!